Olá, sétimo ano. Nós vamos agora para a nossa quarta unidade do primeiro bimestre, que trata das reformas religiosas, ou também pode ser chamado de reforma protestante. Então, esses dois termos, reforma religiosa e reforma protestante, quando vocês encontrarem numa questão, numa atividade, trata-se da mesma coisa, do mesmo assunto, tá certo? Essa matéria também é muito importante para o sétimo ano. E também é uma das consequências do renascimento cultural que nós vimos, de todos os renascimentos que nós vimos anteriormente, sobretudo o renascimento cultural, aquela ideia de retornar aos textos gregos, ao retornar lá à filosofia grega, à antiguidade. Isso vai acontecer também na religião, mas ao invés de retornarem aos textos simplesmente antigos, eles vão retornar a atenção para a Bíblia, para as escrituras sagradas dos cristãos. Então nós vamos começar aqui nos nossos slides, tratando primeiro da crise da Igreja Católica. Esta matéria nós vamos ver, resumidamente, a separação, a divisão da Igreja Católica. Quando grupos que pertenciam à Igreja Católica vão se separar da Igreja Católica e vão formar novas igrejas, novas religiões dentro do cristianismo. Então, a Igreja Católica estava em crise. E para isso nós temos que retornar lá na Idade Média. Bem, lá na Idade Média, vocês se lembram que a Igreja Católica era a principal instituição da Idade Média. Enquanto o poder era dividido na mão de vários senhores feudais, a única instituição que estava presente em todos os feudos era a Igreja Católica. A Igreja Católica tinha o domínio de praticamente toda a vida das pessoas, domínio do conhecimento, o controle da vida, daquilo que é permitido, aquilo que não é permitido, aquilo que pode ser feito, aquilo que não pode ser feito. Então, era a principal instituição e também por conta da sua grande riqueza. Ela era a maior proprietária de terra da Idade Média. Por consequência, lembre-se que na Idade Média, terra é igual a poder. Quanto mais terra, mais poder. Significa, então, que ela tinha um grande poder político e também administrativo. Ela podia cobrar impostos de vários lugares, as terras que pertenciam à igreja ela podia cobrar imposto. Enfim, então ela tinha uma grande influência, um grande poder político e administrativo. Ela era apelidada de senhora feudal, tá certo? Então nós tínhamos o senhor feudal, uma pessoa que era dona de terra, mas a Igreja Católica, como é uma instituição, ela não é uma pessoa, então ela também, como possuidora de terra, ela vai se enquadrar nas mesmas características de um senhor feudal, só que ela tem mais terra que todo mundo. Então ela era uma grande senhora feudal. Até porque ela cobrava, como eu disse, impostos de quem morava nas suas terras. Mas o tempo vai passando. E aí nós estudamos em matérias passadas a criação dos Estados Nacionais. Quando acontece a criação dos Estados Nacionais, é porque o feudalismo já se rompeu. O feudalismo já se enfraqueceu e o poder dos senhores feudais já foi transferido para o rei. Portanto, com a criação dos Estados Nacionais, já se concentrou todo o poder no rei, nas mãos do rei. E aí nós vamos ter um conflito entre o Estado representado pelo rei e a igreja. E por que teremos esse conflito? Porque os dois estão disputando a mesma coisa, o poder, o controle sobre terra, o controle sobre pessoas. E além disso, não era só esse conflito entre Estado e igreja, nós temos vários grupos descontentes com a igreja. Por exemplo, se nós pegarmos os próprios reis, que agora está com o poder centralizado nas suas mãos, os reis estavam insatisfeitos com a igreja porque a igreja dificultava o aumento do poder do rei. De novo, o poder está relacionado à riqueza, e a riqueza é medida pela terra. Quanto mais terra, mais poder. Se o rei quer ampliar o seu poder, ele precisa ampliar o seu domínio de terra. Só que essa terra está com quem? Está com a Igreja Católica. Então, quem atrapalha o crescimento do poder do rei é justamente a Igreja Católica, tá certo? Então, os reis passaram a dominar regiões que eram controladas pela Igreja Católica. Então, chega um momento que você, para aumentar o poder, tem que expandir terra, as terras pertencem à igreja, então eles vão dominar terras que pertencem à igreja. Então começa um choque, um conflito entre os reis, que representavam o Estado, e a igreja. Bem, os reis defendiam que a igreja
deveria ser limitada a assuntos apenas religiosos. Então, quando o assunto é político, o assunto é sobre a administração do povo, do Estado, esse assunto deveria ficar com o rei. E a igreja ficar apenas com assuntos religiosos. Então, durante toda a Idade Média, não existia essa separação. A igreja tinha poder político, administrava todas as terras que lhe pertenciam, podia fazer as regras, fazer as leis e assim por diante, cobrar os impostos. Agora, com os Estados Nacionais, o rei vai assumir esse papel de administrador do Estado. Então, para que o rei possa fazer isso, ele tem que tirar esse poder da mão da igreja. E aí, claro que os reis defendem a ideia de que a igreja deve cuidar apenas dos assuntos religiosos. Além do rei, nós temos a burguesia. E a burguesia estava insatisfeita com a Igreja Católica pela seguinte razão. A Igreja Católica tem alguns dogmas. O que são dogmas? Dogmas são verdades absolutas da igreja. São coisas que não podem mudar. Então, o dogma ela não é uma simples regra que, com o passar do tempo, você pode mudar. Então, o dogma é uma regra que, se você muda, você destrói todo o princípio religioso. Então, o dogma você não pode mexer, não pode mudar. E a igreja tinha alguns dogmas que condenavam o seguinte: a usura, que é a cobrança de altos juros e também de empréstimos, e também lucros exagerados, certo? Então veja que esses dogmas da Igreja Católica, que condenavam a usura e os lucros exagerados, atingia diretamente os burgueses, porque essas eram práticas dos burgueses. Os burgueses cobravam altos juros, os burgueses faziam empréstimos, os burgueses estavam o tempo todo em busca de altos lucros. Quanto maior o lucro, melhor. Então, perceba que a mentalidade dos burgueses entra em choque com as regras da igreja. Portanto, a igreja vai combater essas práticas e, consequentemente, vai combater quem pratica. Ou seja, a igreja vai combater os burgueses. Os burgueses passam a ser mal vistos pela Igreja Católica. Certo? Bem, só que por outro lado, enquanto a igreja combate essas práticas dos burgueses, por exemplo, tinha várias práticas da igreja que diz que os próprios membros da igreja, ou pelo menos uma parte dos membros da igreja, dos sacerdotes da igreja, não aceitavam. Eram práticas que eram reprovadas que a igreja fazia. Por exemplo, talvez uma das mais famosas e mais graves, a venda de indulgência. O que era a indulgência? Era um papel que a pessoa comprava para a obtenção do perdão de pecado. Então, se a igreja representa Deus na terra, ela assume o papel, a autoridade de perdoar pecado. E como é que se conseguiu o perdão do pecado? Bastava comprar um papel, então tinha um valor, comprava esse papel, e a partir do momento que você comprava esse papel, você tinha os seus pecados perdoados. E mais, você não precisava comprar só para você, podia comprar para uma outra pessoa. Exemplo, alguém conhecido morreu e você não sabe se essa pessoa foi para o paraíso, se foi para o céu. Na dúvida, você vai lá, compra o perdão de pecado para um ente querido que morreu. Então, se ela estava lá sofrendo no purgatório ou se ela estava condenada ao inferno, quando você compra o perdão de pecado para o seu ente querido, ele vai para o paraíso, certo? Então, é a venda de indulgência. O problema é que isso e outras que eu vou citar adiante não tem fundamento na Bíblia, não tem fundamentação bíblica. Então, por isso que alguns religiosos vão achar essas práticas reprováveis. Outra coisa que a igreja fazia era a simonia, que era o comércio de objetos sagrados. Gente, isso aqui era uma outra coisa muito comum. Vendiam, por exemplo, um pedacinho de madeira e falavam, olha, essa madeira aqui era da cruz de Cristo. Só que é claro que passou longe da cruz de Cristo. Então eles vendiam uma lasquinha de madeira, falavam que aquilo ali era sagrado, porque era da cruz de Cristo. Mas algumas pesquisas mostram que se nós juntássemos todas as lasquinhas de madeira que falaram que era da cruz de Cristo, daria para construir alguns navios até. Então é claro que eram todas práticas mentirosas. Ou pegava um pedacinho de espinho e falava que era da coroa de espinho de Cristo e vendia aquilo aos milhares. Tá certo? Então, a venda de objetos sagrados, é claro que objetos que eram fraudulentos. Uma outra coisa era o purgatório.
que era um local em que a alma vai temporariamente para o perdão de pecados menores. Portanto, quem morre e vai para o purgatório, ele só tem uma porta de saída, o paraíso. Mas ele só vai para o paraíso quando ele purgar, colocar para fora todos os pecados cometidos, tá certo? Claro que o purgatório também não tem fundamentação na Bíblia. Não existe o purgatório na Bíblia. Então, algo foi criado pela igreja. Então, isso ajudaria depois na venda das indulgências. Então, você calcula o seguinte: alguém morre, foi para o purgatório. Se ela está no purgatório, significa que ela vai ser salva em algum momento. Quando você compra a indulgência, a pessoa fica livre do seu pecado, ela sai do sofrimento do purgatório. Então imagine só, alguém chegar para você: seu ente querido morreu, onde será que ele está? Ele deve estar sofrendo horrores lá no purgatório. Afinal de contas, todo mundo comete algum pecado. Então deve estar sofrendo muito no purgatório. Que tal comprar um perdão, uma indulgência para que esse ente querido saia do purgatório e vá direto para o paraíso? Então essa era uma outra prática da igreja que muitos vão condenar. Temos ainda a questão do celibato, que é a proibição do casamento para os sacerdotes. A regra já existia, só que era desrespeitado por muitos dos clérigos. Portanto, era proibido o casamento, mas muitos tinham família. Certo? Às vezes não se casavam formalmente, mas tinham mulheres, tinham filhos, tinham herdeiros e assim por diante. Então desrespeitavam o celibato. E para finalizar, uma outra prática muito comum, que é claro que era muito reprovada, era vender os cargos eclesiásticos. Então, por exemplo, um nobre que tinha 2 filhos. O filho mais velho vai herdar as suas terras, portanto, vai se tornar o senhor de uma determinada terra. O outro filho não vai herdar. Então, qual que é a possibilidade de ele ter uma vida mais tranquila? Ir para a igreja. Mas ele não quer estudar para ir na igreja. Muito bem, você vai lá e compra para ele, por exemplo, o cargo de bispo. Então, talvez ele nunca rezou uma missa na vida, mas ele é bispo. Então, você conseguia comprar cargos eclesiásticos, tá certo? Então, somando tudo isso, vai gerar a famosa reforma protestante, tá certo? Então, quando nós chegamos lá no século XVI, a Igreja Católica é para todos. Se for pegarmos a Europa, todos são católicos no mundo ocidental. Até a palavra católica significa universal. A ideia é que havia uma igreja só. Certo? Então, se nós voltarmos desde a antiguidade, lá com o nascimento do cristianismo, havia-se teoricamente uma igreja. Aí lá em 1000 e pouco, 1054, separou a igreja entre a igreja católica, apostólica romana e a igreja ortodoxa grega. Só que a igreja ortodoxa grega vai ficar na parte oriental. Mas na parte ocidental, que é o que nós estamos estudando aqui, o que predominou foi a igreja católica apostólica romana. Então ela era universal naquela região. Mas a partir do século XVI, nós começamos a ter essas reformas que vai romper com essa unidade cristã. Ou seja, tínhamos uma, agora vai deixar de ter uma para ter várias. Tá certo? Bem, com a reforma vai surgir novas doutrinas cristãs, que nós vamos estudar passo a passo depois, como por exemplo o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, e todas elas eram chamadas de protestantes. Mas o termo, gente, nós vamos ver o porquê de protestante, mas começando com reforma, é porque as pessoas que promoveram essas mudanças, essa separação, eram pessoas que participavam, eram membros da Igreja Católica e gostariam de fazer uma reforma. O que é uma reforma? Quando você faz um reparo. Você tem alguma coisa que não está certa, você vai lá e arruma aquilo, você ajusta aquilo. Então, no primeiro momento, a tentativa era reformar a igreja para que a igreja mudasse e eliminasse aquelas coisas que estavam consideradas erradas, que eram reprovadas. Porém, essa reforma não foi aceita para fazer uma mudança dentro da igreja. Uma vez que a igreja não aceitou a mudança, eles criaram novas igrejas atendendo aquelas regras que eles gostariam que tivesse. Tá certo? Então, além desses problemas que eu já citei anteriormente, tivemos outros fatores que colaboraram para a reforma. Por exemplo, por conta do renascimento cultural, as ideias do humanismo e do antropocentrismo. Porque os humanistas criticavam a igreja, porque no humanismo, vocês se lembram, o ser humano é colocado como um ser que deve ser mais valorizado. E na igreja, na mentalidade católica medieval, o ser humano não era valorizado, ele tinha que se diminuir, ele era inferior. Então, isso ia contra as ideias humanistas. Então, nós temos aqui alguns exemplos de alguns padres que eram humanistas, como, por exemplo, o padre John Wycliffe e o padre Jean Hus, que foram condenados à morte,
porque eram humanistas, defendiam essas ideias que eram contrárias às ideias da igreja. E dos pontos que eles vão defender e que os reformadores vão adotar depois é que a salvação ela só se dá pela fé. Basta ter fé que você poderá ser salvo. Portanto, você não depende da instituição igreja para ser salvo. Você não precisa da igreja católica para ser salvo. Você precisa ter fé. Então, isso vai contra os princípios da igreja, porque se você fala que a salvação é se dar pela fé e não pela instituição, não faz sentido você ficar preso à instituição. Você pode ter uma relação direta com Deus a partir da sua fé para buscar a salvação e elimina o intermediário. O que seria esse intermediário? A própria igreja. Então você tira o intermediário, que é a instituição, e passa a ter um contato íntimo e próximo com Deus a partir da sua fé. Tá certo? E aí, essas revoltas contra a igreja vai influenciar outras pessoas e essas ideias vão começar a se espalhar e ampliar cada vez mais. Mas isso vai acontecer com maior peso na região da Alemanha. Nós vamos estudar na próxima aula. Tá certo? Então aqui nós encerramos a nossa primeira aula e agora a partir da segunda aula nós vamos aprofundar cada uma dessas novas religiões, novas igrejas que vão surgir com a reforma religiosa.